Mesmo que alguém dedique toda a sua vida a viajar, ainda haverá novos lugares na Terra que são inimagináveis, assustadores, fantásticos, fascinantes, chocantes e desafiando a lógica terrestre, porque para a natureza não há regra exceto uma: diversidade. Nós coletamos para você 20 lugares fantásticos no planeta que você provavelmente só poderia ver em seus sonhos. Sigam essas tramas e acordem. Vocês estão no canal Top Facts, aproveitem a visualização. No oeste da Venezuela, na área onde o rio Catatumbo deságua no lago Maracaibo, vive uma tempestade que nunca acaba. Começa todos os dias às 7 da noite e ruge por 10 horas todas as noites. O espetáculo no céu acontece 260 noites por ano. E não está claro por que isso acontece na mesma área. Recentemente, surgiu uma teoria científica para esclarecer tudo. Supõe-se que os constantes lampejos e descargas têm alguma relação com o alto conteúdo de urânio na rocha-mãe. Uma versão mais popular é que a forma da montanha faz com que os ventos colidam. Os quentes ventos alísios colidem com as frias correntes de ar dos Andes. A colisão é alimentada por água evaporando do solo, mas há campos petrolíferos próximos, significando gases de metano livres. E aí você tem uma tempestade. Os locais se acostumaram tanto com as tempestades noturnas que quando uma vez em 2010 a tempestade cessou, pensaram que era o fim do mundo. 6 semanas depois, ela reacendeu e todos suspiraram aliviados. Tudo continua como de costume, ainda brilhando e retumbando sem parar. De alguma forma, é mais costumeiro. As pessoas desaprenderam a dormir em silêncio, fica ansioso. Este rio flui na Amazônia e, como o nome sugere, ele ferve. Vários quilômetros de água fervente nas profundezas em algum lugar do Peru. É verdade. Ou seja, está tão quente que qualquer criatura que caia nesta água será fervida viva. Primeiro, os olhos ficam cegos, depois a cabeça falha. Então, devido à dor e ao choque, a vítima não tem chance de nadar, não tem escolha a não ser perecer neste rio. Os pesquisadores afirmam que a água aqui se aquece até 91 graus Celsius. Geralmente, lagos e fontes termais estão associados a vulcões. Este não é o caso aqui. Existe uma teoria de que a água se espalha ao longo das linhas de falha da crosta terrestre e é aquecida de baixo, daí a formação de um sistema geotérmico, o qual não se encontra na Terra. Na Áustria, existe uma atração natural notável chamada Mar Verde, ou mais exatamente o Lago Verde. Aqui, há uma bela área para caminhadas, um caminho com bancos, mas para correr na primavera, você precisará de equipamento para mergulho. O parque está localizado perto de uma montanha, e após o derretimento das neves de inverno, o lago transborda e literalmente inunda o parque. Na primavera, pontes e bancos estarão debaixo d'água, e você também verá maravilhosas flores alpinas subaquáticas. No entanto, mergulhadores que se aventuram aqui devem ter certificado e treinamento, pois devido ao degelo, a temperatura da água pode variar de 4 a 7 graus Celsius. Fotógrafos subaquáticos também têm permissão para acessar o local, mas devem ter credenciamento. Na ilha japonesa de Hokkaido existe um lago diferente de qualquer outro no mundo. Sua água tem um tom azul brilhante incomum que muda de cor dependendo do ângulo de visão. Junto com o clima e as estações, o humor do lago é variável. A cor passa de azul para verde e está em constante flutuação. Você poderia vir hoje e encontrar o lago tão azul quanto uma piscina, e algumas semanas depois ele estaria esmeralda. Os locais dizem que ele muda de cor ao capricho dos deuses. Quando uma barragem foi construída aqui, a água ficou confinada em seus limites. Foi uma surpresa para os moradores quando a água de repente mudou de cor. Cientistas dizem que o novo tom surgiu graças a partículas de hidróxido de alumínio que se misturaram à água. Essas partículas refletem a luz azul mais brilhantemente do que qualquer outro corpo de água na Terra. O Lago Hillier, no sudoeste da Austrália, é único no mundo. Sua água é cor-de-rosa. Estamos acostumados a ver água azul. Qualquer um que tenha visto pelo menos um lago não tem dúvidas sobre isso. Mas há uma exceção para cada regra, e aqui está ela: um lago cor-de-goma de mascar química. Foi descoberto em 1802 pelo explorador britânico Matthew Flinders, e esta descoberta emocionante
ainda surpreende as pessoas até hoje. Mesmo se você colocar esta água em uma garrafa, ela retém sua cor louca. Apesar do alto teor de sal, nadar nele é seguro, mas os visitantes precisam obter permissão do Departamento de Proteção Ambiental da Austrália. Há várias maneiras de chegar a este lago. Você pode fazer um voo pitoresco a partir do aeroporto de Esperance, então você poderá apreciar o brilhante contraste de cores. O lago está localizado muito próximo da linha costeira. Ou você pode fazer um cruzeiro aquático. Ambas as maneiras são muito boas. A União Soviética se desintegrou, mas sua influência ainda é sentida por toda parte. Até é lamentável que as figuras dessa época não observem as consequências de suas ações destrutivas dentro do país. O lago Karachay, na região de Chelyabinsk, agora é um depósito selado de resíduos radioativos que começaram a ser despejados lá desde os anos 1950. Não há lugar no planeta com uma concentração tão alta de substâncias radioativas. O lago é tão tóxico que até estar perto dele é perigoso. Basta 1 hora para receber uma dose letal de radiação para um adulto. Durante o tempo de despejo de resíduos, acumularam-se até cerca de 150 milhões de curies de radionuclídeos. Isto é 6 vezes mais que a quantidade no acidente de Chernobyl. Só podemos nos horrorizar com as consequências que isso pode ter causado e como afetou o meio ambiente. Em 29 de setembro de 1957, ocorreu um dos maiores desastres nucleares do mundo. O acidente de Kyshtym, na cidade fechada de Chelyabinsk 40. Como resultado, a contaminação radioativa se espalhou por uma vasta área. O comprimento da trilha radioativa era de até 300 quilômetros. Os resíduos, claro, alcançaram a água. 3 anos depois, o lago secou e o pó radioativo foi espalhado pelo vento ainda a 1.450 quilômetros. As margens do lago foram concretadas e o reservatório foi coberto, mas quem sabe quantos males já trouxe e o que mais esconde. Embora a Antártida nos pareça perfeitamente branca, uma de suas regiões é chamada de sangrenta. Um fenômeno incomum conhecido como a Cachoeira de Sangue está localizada perto de McMurdo, que é, essencialmente, a capital não oficial do continente. Os vales secos foram descobertos em 1911. Antes era uma cascata montanhosa que depois congelou. Os cientistas não explicaram o motivo pelo qual uma parte da rocha estava tingida de um tom tão brilhante. Eles apenas sugeriram que algas de um tipo incomum poderiam ter crescido nela, mas não há provas disso. A temperatura média da área manteve-se em menos 17 graus Celsius e parte da geleira continuou derretendo, o que levou a pensar em uma causa subterrânea para este fenômeno. Abaixo, há uma rede de rios e lagos subglaciais com alto teor de sais de ferro. Isso é o que fornece o tom avermelhado e por que a geleira flui. A Cachoeira de Sangue na Antártida continua sendo uma maravilha ecológica. Mas além da geologia, há algo assustador neste lugar, como sangue na neve. Concorda? No oeste da Polônia, há um vasto território onde crescem árvores de aparência estranha. Parecem como se alguém tivesse torcido seus troncos na base. Normalmente, as árvores crescem verticalmente para cima, então a floresta curva provoca uma sensação desconfortável. Definitivamente há algo errado com ela. Por que de repente os pinheiros começaram a se dobrar, como se algo os estivesse torturando? Alguns sugerem que foram forçados a crescer assim de propósito. Outros dizem que essa deformidade poderia ter sido o resultado de tempestades de neve malignas. Sim, furacões acontecem em todos os lugares. Mas então apenas algumas árvores teriam sido mutiladas, não todo o bosque. É estranho, muito estranho, e lembra um conto de fada sinistro. Às vezes, os maiores segredos estão escondidos dentro de minas. Há aventureiros que arriscam penetrar profundamente sob a terra para testemunhar maravilhas naturais incríveis. Na Indonésia, existe uma mina de enxofre dentro do vulcão Kawah Ijen. E quando os trabalhadores vão lá à noite, eles apagam as luzes porque a mina se ilumina por si mesma. Uma luz azul brilhante se espalha por toda parte, emanando de um líquido que escorre pelas paredes. Este vulcão tem uma característica única. Sua lava, durante as erupções, também é azul, como um queimador de gás. E tudo se deve à composição mineral. Os gases de enxofre no interior se aquecem e explodem, fazendo com que a chama azul possa disparar até 5 metros no ar. O gás se condensa em enxofre líquido e flui pelas encostas da montanha como um rio azul neon. É incrivelmente belo, mas tóxico.
Então, os espectadores deste espetáculo devem usar respiradores para segurança. Irônica é a postura mais descuidada dos trabalhadores desta mina com a própria saúde. Eles parecem pensar que nada os afeta. Mas infelizmente não é assim. O ar tóxico mata lentamente e implacavelmente. Espera-se que alguém os convença a se protegerem. Especialistas dizem que a montanha plana de Roraima, na América do Sul, poderia ter sido o habitat de formas de vida antigas, como dinossauros. Dada a sua localização nas densas florestas tropicais da Venezuela, isso poderia muito bem ser verdade. O Planalto se eleva 3.000 metros acima do solo da floresta e, visto do céu, parece flutuar sobre a terra. Esta área permaneceu inalterada por muito tempo e tem outras características impressionantes. Abriga 5.000 espécies das mesmas plantas que cresceram aqui há 20 milhões de anos. Se os dinossauros prosperaram neste ambiente há tanto tempo, será que ainda poderia restar algo ou alguém de sua época? Cientistas visitaram a montanha, mas, infelizmente, não viram nenhum dinossauro. E o terreno é tão inacessível que apenas uma parte dele pode ser explorada mesmo com a tecnologia moderna, enquanto o interesse neste lugar incrível continua a crescer. Não é uma montanha bela? Um dos lugares mais fantásticos da Terra, sua paisagem colorida e impressionante, é assim graças a características geológicas impressionantes. A montanha Arco-Íris, também conhecida como Montanha Alzangate, está localizada nos Andes peruanos e pessoas de todo o mundo sonham em vê-la com seus próprios olhos. O misticismo reside no fato de que cada camada é composta por uma mistura de diferentes minerais. Tais montanhas só poderíamos ter visto desenhadas em filmes da Disney. Os locais consideram a montanha sagrada e vão lá para a adoração diária. Os cientistas não encontram nada sobrenatural aqui, além do extrato caprichoso de camadas ao longo de milênios de erosão e clima severo. Mas como não se maravilhar com a riqueza de cores criada pela natureza? No topo de uma colina na Pensilvânia, há depósitos de pedras estranhas. Ninguém sabe como chegaram lá. Não há penhascos mais altos por perto de onde poderiam ter caído. Os nativos dizem que essas pedras estão ali desde antes da chegada dos colonizadores europeus. Acredita-se que seja um fenômeno natural, enquanto os pesquisadores se preocupam com um mistério mais importante. Se você bater nessas pedras, elas começam a soar. Esse som é semelhante ao de um instrumento de percussão melódico, como se você estivesse tocando pratos metálicos. Se você bater em uma pedra, produz-se um som de baixa frequência que é apenas audível ao ouvido humano. Mas se você começar a tocar várias pedras, os tons interagem e reproduzem quase uma melodia. Não sabemos por que isso acontece, e a fila de turistas com martelos aqui não acaba. Todos querem tentar. É improvável que possamos ver fronteiras claras entre dois continentes, e é ainda menos provável que possamos visitar tais lugares se existirem. Mas na Islândia, há um lugar. Aqui você pode nadar numa fenda entre dois continentes, na junção das placas tectônicas da América do Norte e Eurásia. A fenda, com uma profundidade de até 63 metros, se alarga em 2 centímetros a cada ano, criando mais tensão entre as placas. E a água doce nesta região é considerada a mais pura do planeta e tem uma visibilidade excepcional. Como resultado, a fenda tornou-se um local popular para mergulho e snorkeling. Mesmo quando a temperatura da água é de apenas 2 graus Celsius, isso não importa para os visitantes da geleira. A água é tão cristalina que durante o mergulho você quer bebê-la, e poderia se não fosse pelo equipamento. No mundo, apenas alguns recifes de coral foram estudados, aqueles que se encontram a uma profundidade de 40 metros ou mais, mas uma grande parte do oceano na faixa de profundidade de 200 a 1.000 metros é conhecida como a zona crepuscular. Os habitantes daqui, corais e algumas espécies de peixes, estão adaptados à luz fraca, embora a maioria deles possa viver tranquilamente em águas rasas. Na parte central do Oceano Índico, existe um arquipélago de 7 atóis chamado Ilhas Chagos. Os corais deste recife estão completamente saudáveis e poderiam ajudar as áreas rasas a lidar com o problema do branqueamento em massa. Quando um coral experimenta estresse ambiental, ele perde sua cor, você imagina? Embora um coral branqueado não seja considerado morto, ele tem um risco maior de dano. Os recifes de coral rasos também são suscetíveis ao branqueamento devido ao sol brilhante.
Devido ao isolamento destas ilhas, os recifes da zona crepuscular continuam sendo um reservatório de corais, prevenindo a extinção de espécies. No ano de 2012, pesquisadores encontraram um recife de coral enquanto colhiam amostras de água a uma profundidade de 900 metros, perto do Cabo Desolação, na Groenlândia. Eles descobriram o recife quando seu equipamento se chocou com algo duro durante a descida, o que naturalmente os decepcionou, e só então perceberam que havia corais do recife da Groenlândia no fundo àquela profundidade. Um recife semelhante foi encontrado na Noruega. E ao contrário das águas tropicais, a vida nesses recifes pode prosperar em temperaturas de até 4 graus Celsius e na completa escuridão. Eles não podem desfrutar da luz solar, mas obtêm energia do zooplâncton que o oceano traz para o recife. A vida nas profundezas insondáveis está cheia de mistérios. É um espetáculo incrível, único no planeta, que todos deveriam ver pelo menos uma vez na vida. Se você está acostumado a ver estrelas apenas no céu, é hora de vê-las na água. Viaje para a ilha de Barros, nas Maldivas, e descubra um fenômeno impressionante. O oceano ao redor desta ilha é tingido de uma louca cor azul. Quando uma onda quebra, você vê espuma de tom elétrico. Parece que a água está iluminada por estrelas. O brilho é causado por um minúsculo plâncton que aciona uma luz natural para afugentar predadores. E quando há muito plâncton, ele fornece uma iluminação poderosa para as férias na praia. Este deserto costeiro no sul da África, chamado Namibe, é diferente dos outros. Sim, também é vazio e estéril, mas claramente esconde algum tipo de segredo. Toda a superfície aqui está coberta por milhões de círculos misteriosos. O tamanho do desenho varia de 3 a 35 metros de diâmetro, e cada círculo vazio é claramente delineado nas bordas, formado por anéis de espinhos do deserto. Os cientistas não sabem como surgiram nem por que estão ali, mas há duas teorias que explicam este fenômeno. Segundo uma versão, há um império de cupins abaixo que constroem de acordo com suas próprias leis. Um círculo, uma colônia. Segundo a outra teoria, são oásis artificiais, criados quando alguém competia com outro pelo controle da água. Algumas regiões da Terra foram inóspitas por milhões de anos e ninguém se deu ao trabalho de explorá-las. Aparentemente, estavam esperando seu despertar para a vida. Tal lugar foi descoberto por pesquisadores no sudeste da Romênia. Acredita-se que essa caverna tenha sido selada da luz do dia por 5 milhões de anos, resultando em uma composição de ar diferente da atmosfera terrestre. Um grupo de trabalhadores estava examinando o solo nesta área para verificar a segurança de uma construção e se depararam com um dos lugares mais estranhos da Terra. A descida através de um estreito poço e uma série de túneis leva a uma gruta com um lago de água sulfúrica que cheira a ovos podres. O ar dentro é tóxico e está saturado de sulfeto de hidrogênio. O mais estranho aqui é que o ecossistema local sobrevive dentro deste inferno tóxico. Os biólogos identificaram aproximadamente 33 espécies de organismos que existem apenas dentro desta caverna e em nenhum outro lugar. Essas criaturas se adaptaram para sobreviver em uma atmosfera sulfúrica e se alimentam da espuma que se deposita na superfície das pedras. Bem, o que dizer? As pessoas também sobrevivem em escritórios. Os ingleses adoram lendas sombrias. Na margem do rio Nid, em North Yorkshire, fica uma das atrações turísticas mais antigas da Inglaterra, a entrada de uma mina rochosa. Acreditava-se que este lugar foi amaldiçoado pelo próprio diabo. Qualquer objeto que uma gota deste poço atingisse se transformava imediatamente em pedra, incluindo galhos e folhas, ursos de pelúcia e pássaros vivos. Os visitantes também notaram que a parede da rocha se parece com um enorme crânio. Turistas que duvidavam desta história experimentaram deixando seus pertences pessoais e retornando após algumas semanas. Ficaram surpresos ao encontrá-los em uma forma completamente diferente. Também se diz que a água deste poço possui poderes curativos. Isso coincidiu com a popularidade da bruxa mais profissional da Inglaterra, Mãe Shipton, uma vidente cuja mãe negligente a trouxe ao mundo perto do poço. Seja magia ou não, o processo de petrificação é resultado do alto conteúdo mineral na água que cria uma camada dura na superfície dos objetos. Na pequena cidade italiana de Casorzo, Piemonte, há uma atração rural, uma cerejeira que pareceria comum se não tivesse crescido.
no topo de uma amoreira. Sim, um tronco, 2 frutas. Poderia-se pensar que na Ásia é comum que as plantas parasitem umas às outras e eliminem a árvore doadora, mas aqui a história é diferente. Ambas as árvores são saudáveis e se desenvolvem normalmente, cada uma estendendo seus ramos 5 metros ao redor. Ninguém sabe como ocorreu esta simbiose. Os cientistas ainda estão perplexos, enquanto os locais sugerem que uma cereja para a torta pode ter sido trazida por um pássaro, e as raízes da árvore superior cresceram através do tronco do inferior, alcançando o solo. Qual desses lugares você gostaria de visitar? Se você está prestes a ter férias, pense em usá-las de uma maneira não como sempre. Há tantas coisas interessantes no mundo, talvez sejam experiências para a vida toda. Agradecemos por assistir, inscreva-se no canal e clique em um dos nossos vídeos anteriores que apareceram na sua tela.